Você acha que os mistérios envolvendo o espaço são fascinantes? Pois um dos planetas que mais me chama a atenção é Júpiter, o maior do nosso sistema solar, com um diâmetro 11 vezes maior que o da Terra. E para deixar esse gigantesco planeta ainda mais surreal, a sonda Juno descobriu um fenômeno intrigante na superfície do corpo celeste, com o formato de um hexágono. Eu sou Ivan Lima e aqui vou te contar o que pode ter originado esse caso. Imagine uma espécie de furacão do tamanho da Austrália. Consegue pensar nisso? Com uma área de 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Agora, crie 6 variações desse vórtice gigante que eu acabei de falar, com diferentes tamanhos, alguns maiores e outros menores. Pegue todos e os coloque ao redor do primeiro. Se juntarmos os pontos, teremos a formação exata de um hexágono. Não sei você, mas tudo isso é muita loucura para minha mente. Durante uma manobra de emergência para evitar que fosse congelada, a sonda Juno conseguiu registrar esse novo fenômeno na superfície do planeta. Acontece que a sonda leva cerca de 53 dias para realizar uma volta completa em Júpiter, fazendo com que fosse inevitável a passagem dela por trás do planeta, longe da luz solar. E isso seria um grande problema, pois a luz do Sol é a fonte de energia da sonda, e o lado escuro do planeta gigante colocaria Juno em uma situação de temperaturas baixíssimas. Os navegadores e engenheiros da NASA afirmaram que a sonda ficaria aproximadamente 12 horas no escuro, o que poderia congelar o equipamento. Os profissionais ligaram os motores semanas antes da passagem com a intenção de desviar a rota. E foi essa manobra de sobrevivência a 3.500 quilômetros acima das nuvens que levou à intrigante descoberta no polo sul do planeta. Para você ter uma ideia, o tamanho do maior redemoinho pode ser comparado com o território dos Estados Unidos. É quase impossível imaginar um turbilhão de vento nessas proporções. Já o menor redemoinho é um pouco maior que o estado do Texas. Ou, para você ter um exemplo mais próximo, ele supera a área de Minas Gerais. Antes da descoberta do novo formato, a NASA tinha conhecimento apenas de 6 deles, que formavam uma espécie de pentágono, quando observado do espaço. Os cientistas afirmam que este fenômeno natural é completamente novo, sem precedentes na história da humanidade. Claro que outros fenômenos já foram observados antes nos demais planetas do nosso sistema solar. Em Júpiter mesmo, é possível encontrar a Grande Mancha Vermelha, um furacão para lá de poderoso que está ocorrendo há mais de 300 anos. As primeiras observações do fenômeno foram feitas por Robert Rooke em 1664 e depois por Giovanni Cassini em 1665. Cassini, por sua vez, foi o responsável por identificar a real localização da mancha no planeta. Alguns estudos dizem que o fenômeno está diminuindo com o tempo. Já outros alegam que eventos ao redor interferem em uma avaliação exata. Fato é que ela é tão grande que possui uma área maior do que a própria Terra. Bom, por aqui nós estamos acostumados com furacões isolados, acontecendo de tempos em tempos ao redor do globo. Não dá nem para dizer que é raro vermos vários em um formato geométrico. É um fenômeno que beira a ficção científica. Isso para a Terra, vale lembrar. Para Saturno, por exemplo, as coisas já seriam diferentes. No polo norte do planeta, é possível encontrar um padrão de nuvens que também forma um hexágono, uma espécie de vórtice ou tempestade contínua, que tem mais de 25 mil quilômetros de largura e quase 15 mil quilômetros de comprimento. É maior do que o diâmetro da Terra. E talvez através dos estudos desse fenômeno seja possível entender melhor o que está acontecendo em Júpiter. Me acompanhe.
É provável que a velocidade de corrente de jato desse imenso evento, composta por gases atmosféricos, ultrapasse os 300 quilômetros por hora. É um dos furacões mais poderosos do nosso sistema solar. O olho do furacão é 50 vezes maior que o olho de um dos maiores furacões da Terra. De certo modo, compararmos o fenômeno de Saturno ou Júpiter com os do nosso planeta não é muito justo. Afinal, estamos falando de corpos celestes com características diferentes. Alguns cientistas afirmam que o vórtice em Saturno pode ser comparado com uma erupção vulcânica, com uma pressão interna que tem aumentado durante décadas e que começou a explodir, como a lava que sai de um vulcão. Sem contar que não há rochas ou obstáculos sólidos em Saturno, como acontece aqui na Terra. Então, por lá, as correntes de ar se unem livremente, possibilitando o formato de um hexágono. E embora o fenômeno de Saturno exista há bastante tempo, a única coisa que mudou desde a sua descoberta foi a cor. Uma mudança que pode ser explicada devido às trocas de estações. Veja, um ano em Saturno é o equivalente a 29 anos terrestres. Quando os astrônomos descobriram o hexágono, era considerado inverno no polo norte do planeta, o que fez o fenômeno ser visto da cor azul. Já em 2009, quando a primavera chegou por lá, o volume de partículas em suspensão na atmosfera, as chamadas aerosóis, aumentou. Trazendo para um contexto mais próximo nosso aqui na Terra, é possível ver os aerosóis no formato de neblina ou mesmo fumaça. Só que, no geral, aerosóis são o resultado da interação da atmosfera do planeta com a luz solar. Quando Saturno começou a receber mais luz do Sol, o hexágono foi ocupado, de maneira gradual, com aerosóis e adquiriu uma tonalidade dourada. Já imaginou se fenômenos dessa magnitude acontecessem aqui na Terra? Imagine comigo. É provável que o local onde surgisse um hexágono como o de Júpiter não teria vida alguma. E falo da vida em todos os sentidos. Talvez apenas alguns micro-organismos resistentes a circunstâncias extremas. Isso porque a velocidade do vento dentro de cada furacão atinge pouco mais de 350 quilômetros por hora. Ventos mais rápidos que os do furacão Camille de 1969, um dos maiores que a humanidade já enfrentou. 259 pessoas foram vítimas de Camille, que passou do Golfo do México e atingiu o sul dos Estados Unidos. Mais de 9 bilhões de dólares em danos foram registrados. Agora, imagine um hexágono com vários furacões Camilles em algum lugar da Terra. Qual seria a escala de destruição? Se um fenômeno com 7 furacões Camilles se movesse pelo nosso planeta, imagino eu, que apenas alguns micro-organismos sobreviveriam. Agora, se um hexágono como o de Saturno surgisse na Terra, a humanidade teria outro problema para se preocupar. Veja bem, o próprio hexágono se parece muito com o buraco na camada de ozônio, só que muito maior e com espécies de paredes ao redor. Em um caso como esse, a radiação solar entraria na superfície do planeta com muito mais facilidade. E isso, por si só, causaria um impacto extremamente negativo em toda a vida da Terra. Os furacões aqui no planeta são destrutivos, não há como negar. Só que eles não duram muito, cerca de poucos dias. Em comparação com as centenas de anos dos fenômenos de Júpiter e Saturno, não é nada. Os cientistas ainda lutam para explicar o porquê do formato de um hexágono nos dois casos, deixando essa pergunta sem uma resposta até a produção deste vídeo. Só que é interessante notar como o formato hexagonal está tão presente na natureza. Você mesmo já deve ter visto. Tudo bem que ele está presente em uma escala muito menor, mas ainda assim está por aí. Na junção de bolhas, seja apenas com água ou com sabão misturado, hexágonos acabam se formando. E também estão em árvores e até em flores.
No reino animal, alguns artrópodes possuem pequenos hexágonos nos olhos. Quanto às abelhas, você deve lembrar que os formatos hexagonais podem ser encontrados nas colmeias. Alguns até podem ter agonia de ficar olhando por muito tempo para aquele tanto de buraquinhos. É provável que durante a evolução das espécies, as abelhas usaram outras formas geométricas em suas construções, mas, eventualmente, a forma hexagonal se mostrou mais eficaz e até mesmo mais rápida de ser feita. A ciência também ainda não consegue explicar o que mantém os 7 vórtices em Júpiter unidos. Os estudos recentes indicam que um campo gravitacional assimétrico pode estar envolvido no fenômeno. Júpiter é um planeta colossal, com rápida rotação, então alguns acreditam que possa haver uniformidade na gravidade do planeta. Poderiam ser esses os motivos? Por ora, só nos resta teorizar a respeito dos fenômenos tão impressionantes e aguardar o avanço dos estudos científicos. Você sabe de mais algum detalhe que eu não mencionei? Comente aqui embaixo e não se esqueça de assinar o canal e curtir o vídeo. Até a próxima. Tchau!